Bem-vindo, pessoal, ao sexto episódio de Between Legends. Comigo hoje tenho o nosso convidado Miguel Carvalho, que é personal trainer e neste momento está focado no alto rendimento. Miguel, seja bem-vindo. Miguel, faz-me uma pequena apresentação de quem tu és. Ok. Então, boa noite a todos. Eu chamo Miguel Carvalho, tenho 39 anos. Estou a trabalhar na área desde 2017. Venho da área de arquitetura. Aos poucos fui começando a apaixonar-me pelo alto rendimento, a partir do momento que entrei na área do fitness. Comecei a trabalhar em ginásios e a dar PTs, como qualquer outro profissional, mas aos poucos fui-me apaixonando mais pela parte do alto rendimento. Atualmente trabalho com um jogador de futebol de praia. Às vezes vão aparecendo mais jogadores de futebol de praia, mas exclusivamente trabalho para um jogador de futebol de praia. E depois também vou tendo alguns atletas que aos poucos também querem melhorar a sua performance. Pessoas que começaram a fazer algumas modalidades como o surf, de uma forma muito, muito banal, mas pronto, depois começaram a querer muito mais do que isso e aparentemente atualmente gostam mais de ter resultados. Tiro olímpico também, ciclismo, por isso trabalho muito mais em alto rendimento do que se calhar ao início que eu trabalhava. Miguel, quais são os teus objetivos atuais e quais são os teus objetivos para 2024, para 2025? Algo que consigas já ter definido? Sim. Antes de mais, em 2023 atingi objetivos que não estava à espera. Principalmente no futebol de praia, comecei a adquirir outro tipo de conhecimentos com outro tipo de pessoas que já estão a trabalhar há muitos anos no futebol de praia. O que isso me irá abrir algumas portas para o que eu realmente quero fazer, que é só trabalhar em alto rendimento. E daí vem ao encontro dos objetivos para 2024, que era mesmo trabalhar com o máximo de jogadores possível de futebol de praia, porque é a modalidade onde se calhar eu estou a adquirir mais conhecimentos do que alguma vez pensei. Não há muita informação, por isso é que eu também quero eu próprio, com a minha experiência e com a ajuda desses jogadores, também tentarmos evoluir um bocadinho a modalidade. Por isso o meu principal objetivo é mesmo isso. E também chegar a outro tipo de modalidades, provavelmente até mais coletivas, de forma a que só mesmo poder trabalhar no futuro na área do alto rendimento, sejam em equipas desportivas ou seja individuais. Certo. Atletas individuais. Agora, se conseguires definir, ou pelo menos para quem está a ouvir, o que é o treino de alto rendimento? Como é que consegues defini-lo? Pronto, assim, o treino de alto rendimento, há pessoas que acham, e com uma certa razão, que o treino de alto rendimento não é saúde, não é saudável. Infelizmente isto tem muito a ver com o objetivo de cada um, e normalmente para adquirirmos esse tipo de objetivos muitas vezes superamos aquilo que é o bom senso. Mas o treino de alto rendimento está associado à aptidão física no desporto, seja qualquer que seja a modalidade, seja coletiva ou individual. E depois é definida com um conjunto de habilidades que terão a ver com o físico, com o técnico, com o tático, com as habilidades mentais, para melhorar o desempenho desportivo. O objetivo é focar num determinado ganho, numa determinada intenção, e tentar chegar lá da melhor maneira possível. E em que termos é que tu consideras que não seja saudável? Muitas vezes o alto rendimento, a pessoa quer tanto conquistar o seu objetivo, quer tanto ganhar aquilo, e já não estou a falar só pela parte dos anabolizantes, que se calhar quem nos está a ouvir pode estar a pensar já logo imediatamente sobre isso. Não tem a ver com isso. Eu posso-vos dar um exemplo muito, muito prático. O Usain Bolt, o conhecido corredor de 100 metros, recordista mundial, campeão olímpico, quando estava no seu auge da sua carreira, é evidente que ele tinha que treinar aquilo que ele realmente era bom. Não era no arranque, era principalmente a partir dos 10 metros para a frente. E havia... ele tinha algumas assimetrias, para não dizer várias assimetrias. E é evidente que com o passar do tempo, ele querendo ter outro tipo de conquistas, e estamos a falar isso antes mesmo dele ser campeão olímpico, é evidente que ele teve que trabalhar aquilo que era mesmo forte. Por isso podem ver, e quem tiver curiosidade pode ver os Jogos Olímpicos de 2018, depois para a frente, até as últimas provas da carreira dele. Ele nunca melhorou o arranque.
O arranque dele era péssimo, mas ele sabia perfeitamente que a partir dos 10 metros a passada dele era muito mais larga. Ou seja, há sempre assimetrias, enquanto na musculação pura do chamado não atleta, as pessoas não levem a mal a dizer isto, mas para conseguirmos definir assim um bocadinho o que é o atleta de alto rendimento e o não atleta de alto rendimento, assim é mais fácil. Normalmente as pessoas devem se preocupar com assimetrias, com posturas, e no alto rendimento, em determinadas modalidades, se calhar em todas as modalidades, não vão mesmo ao encontro disso. É impossível mesmo. E o caso do Usain Bolt é um deles. Por isso, podemos assim dizer que não é propriamente assim tão saudável, e muitas vezes ultrapassamos também determinados limites, não é? Por exemplo, os jogadores de futebol, vou dar assim um exemplo muito prático. No futebol brasileiro, eles jogam 3 em 3 dias. É evidente que eles basicamente jogam, dormem, fazem a viagem e vão para o outro lado. Não há uma recuperação tão boa. E Perfeito, não é? isso causa uma fadiga muito grande, causa muitas vezes um burnout. Por isso, se formos bem a ver, em determinadas modalidades não é propriamente muito saudável. Enquanto, por exemplo, um atleta que não seja competitivo, por assim dizer, ou um praticante que vai ao ginásio, já não tem essa tanta preocupação, não é? Quer também ser saudável, um bocadinho isso, não é? Com um atleta de alto rendimento, se calhar já não se preocupa tanto em se está a fazer a coisa da forma mais saudável, não é? Como estavas a dizer, mas em nível de performance é o que mais interessa. Penso que foi mais ou menos este resumo. Sim, basicamente isso, mas atenção que há atletas que têm esse tipo de cuidados. Então, temos o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não é perfeito, mas é um jogador que, a nível físico, mas isso depois leva-nos para outras questões. O aspecto físico, muitas vezes no alto rendimento, para determinada modalidade, às vezes as pessoas comparam muito na parte da musculação e o Ronaldo é muito falado sobre isso, mas isso é outro tema. Mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, as pessoas podem não ter essa ideia, mas ele tem assimetrias, é evidente. Ele é destro e também remata muito bem com a esquerda. Ele cabeceia muitíssimo bem. Ele é rápido, agora menos, porque a idade foi passando, mas ele tem assimetrias. E é evidente que, se calhar, ele vai trabalhando isso, e ele inteligentemente trabalhou isso porque ele, por exemplo, ele era extremo e agora é avançado, porque perdeu rapidez, também começou a ter uma veia goleadora, mas ele tem assimetrias, ele claramente tem assimetrias, tem ali desníveis também, a nível de anca, mas isto está, é a carreira do futebolista, no caso do Cristiano Ronaldo, ou seja, parece perfeito, mas ele não é perfeito em tudo. Obrigado pela explicação. Agora vamos entrando um bocadinho nesta fase do treino de alto rendimento. Os teus atletas, ou pelo menos vês de forma geral, o atleta de alto rendimento também necessita de treinar no ginásio? Necessita de treinar musculação? Ou é uma mais-valia? Sim, claramente é para mim das coisas mais importantes. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do meu jogador de futebol de praia. Ele começou na musculação, depois apaixonou-se pelo futebol de praia e joga futebol de praia. O futebol de praia é um desporto de alto impacto. E a nível de lesões, há principalmente 3 músculos que acontecem as lesões, que são os adutores, os posteriores da coxa e mesmo o quadríceps. E então é evidente que ele tem que fazer esse reforço fora do que é o trabalho na praia. É possível fazer o trabalho na praia, claramente que é, mas há um trabalho fora que ele tem que fazer, tendo em conta para trabalhar as mais-valias para a posição dele. Ele é pivô, ou seja, ele é o jogador que está mais avançado, é um bocadinho parecido com o futsal. O jogador que está mais avançado normalmente está de costas para a baliza, no caso dele, tendo em conta as características dele. Então ele tem que ter mesmo uma capacidade atlética a nível muscular acima do que se calhar outro jogador que esteja a jogar noutra posição. Ele tem que segurar a bola. Por isso é importante que esse tipo de trabalho seja feito em ginásio, ou que seja feito com material exterior, não só peso corporal. Também se pode fazer algumas coisas, mas a nível do que podemos fazer é um trabalho em ginásio. Mas que não seja um trabalho que o também faça perder outras características que ele tem, que ele é muito rápido, tem um tempo de reação extremamente curto, por isso não podemos perder isso, né? Tem que ser reduzido. Então, mais ou menos resumindo novamente, as mais-valias são em nível também de performance, como também de, estava a faltar a palavra, em questão de saúde, não é? Prevenção de lesões, como também de performance. Sim. Nós temos trabalhado muito isso também. Porque está, ele é um jogador que ele tem
uma das principais características que ele tem no futebol de praia é o pontapé de bicicleta. É evidente que ele tem um pequeno desnível, ou seja, o oblíquo dele do lado, neste caso esquerdo, não é propriamente o mais forte, mas já está muito melhor. Tem a questão da extensão da perna, ele muitas vezes pode sentir um ligeiro desconforto no adutor, por isso temos de trabalhar sempre ali fora do que é o trabalho em praia, do que é o trabalho mesmo na areia. Existe um trabalho gigante da tua parte em conseguir balancear tanto o treino de alta performance como também o treino dos teus atletas, que eles fazem por si? Sim, no caso do jogador de futebol de praia, que é o caso onde eu trabalho mais, nós temos de ter em conta também a atividade profissional dele. Ele tem uma atividade onde está ele está sentado a maior parte do tempo e tem uma postura que não é propriamente a mais correta. E o tempo que ele tem para treinar não é assim muito, porque nós temos também de ter em conta que nós temos de trabalhar em duas frentes. Temos de trabalhar na areia e temos de trabalhar no ginásio. Na areia também temos de ter em conta outros fatores. Temos fatores da natureza, se o tempo está adequado, a nível de chuva, sol, o próprio vento. Então, infelizmente, não há muitos campos de futebol de praia que, por exemplo, a partir das 5 da tarde estejam em condições para se poder treinar, porque a visibilidade é muito reduzida. Então aí já temos que conseguir ter uma boa base de trabalho que é preparada no início da época. Depois também temos que ver a época competitiva em si. No caso do futebol de praia, é uma época muito extensa. Aqui em Portugal somos o único país que temos isso. Começamos a época mais ou menos a partir de abril e vamos até setembro, outubro, podemos assim dizer, com provas nacionais e internacionais. Por exemplo, no próximo ano vamos ter um Mundial no Dubai logo no início de fevereiro, ou seja, a nossa pré-época, o nosso final de época, que foi mais ou menos em novembro, outubro, novembro, foi quase o início de uma pré-época. Então temos de saber muito bem balancear isto tudo, porque temos uma época competitiva que é sempre muito pesada no futebol de praia atualmente. E como é que consegues, normalmente, quais são os processos ou quais são as maneiras de conseguires balancear em nível se a performance deles está a aumentar ou a manter ou a ser reduzida por causa do trabalho feito em ginásio? É assim, nós temos de ter em conta algumas capacidades que são muito importantes para, não só para a atividade desportiva dele, mas qualquer atividade de alto rendimento. No caso específico para ele, temos a força, a resistência, a velocidade, a flexibilidade e as capacidades coordenativas. São 5 fatores muito importantes que nós trabalhamos sempre durante o ano. E depois tudo isso é dividido durante a época, com testes físicos ao início da época, testes físicos, neste caso, no fim, e depois vamos fazer logo no início da época, como a época, posso assim dizer, não terminou, ou deu uma extensão. Um trabalho muito mais pesado, que nós temos feito fizemos isso há cerca de um mês, mais ou menos, depois reduzimos porque ele começou a ter estágios com a seleção, e porque na seleção é muito mais pesado o trabalho, não a nível muscular, não a nível de cargas externas, mas a nível muscular é muito mais pesado. E agora nós estamos a reduzir até mais ou menos até o início do ano, e depois vamos voltar outra vez a fazer um pequeno boom de carga mesmo, porque ele depois vai ter um outro estágio fora do país e depois entra em estágio final no Mundial. Mas acima de tudo, o que nós começamos a trabalhar muito mais foi a parte da força e da resistência, e atualmente reduzimos esse nível de carga e estamos a trabalhar muito mais a parte da velocidade e capacidades coordenativas, tendo em conta que a flexibilidade é sempre usada em todos os momentos. Acreditas que todos os atletas, tanto a nível profissional como a nível amadores, que tentam chegar a nível profissional, eh, ganham benefícios em ter treinos de alto rendimento? Sim, claramente que sim, claramente que sim. Há benefícios a nível psicológico, a nível físico, claramente, mas até é mais visível a nível psicológico. Há um estudo que foi realizado provavelmente há uma dezena de anos, com um número ainda bastante grande de atletas e não atletas de alto rendimento. E uma das capacidades mais trabalhadas que eles conseguiram ver nesse estudo foi que os atletas de alto rendimento tinham uma capacidade psicológica muito maior, tendo em conta, pronto, 8 variáveis, que são as variáveis que pelo menos foi nos estudos, que foram a irritabilidade, a agressividade, a fadiga, as queixas físicas, a emotividade,
a energia, a preocupação com a saúde, pronto, foram mais ou menos estes pontos em que eles viram que quem é atleta de alta competição consegue ter um controle maior sobre esses pontos do que quem não é atleta de alta competição. Ou seja, basicamente as capacidades psicológicas são muito mais avançadas, podemos assim dizer, do que outro tipo de atleta. E quais são os benefícios em termos físicos? Pronto, em termos físicos, quando tu estás com um profissional, neste caso eu, a ajudar os atletas, nós conseguimos ver as debilidades que eles têm, seja na sua vida normal, seja na parte esportiva, e tentamos que não haja um grande desequilíbrio entre as duas. Eu acho que é uma das minhas maiores preocupações, porque é bom estarmos no alto rendimento, mas também sabemos que temos uma vida após isso. Depois, nós temos sempre em conta a criação de uma metodologia de trabalho, que é feita sempre para determinadas semanas. Mas isso é um bocadinho também parecido com a parte da musculação. E tentamos sempre que não sejam umas semanas muito extensas, de forma que também existe uma variabilidade de exercícios, e sempre avaliações constantes. É muito importante fazermos sempre este tipo de avaliações constantes para saber se o nosso trabalho foi bem feito e ter sempre o feedback do próprio atleta. Eu gostaria de voltar a falar um bocadinho desta parte, que é quais são os pontos em que tu consegues ver que o trabalho em nível de ginásio está a ser demasiado em questão de performance para o teu atleta? Está a ser demasiado impactante. Vai depender muito de modalidade para modalidade. Mas é evidente que nas modalidades coletivas, quase todas aquelas com que eu trabalhei, tem que se ter em conta a flexibilidade. É muito importante a flexibilidade, sem sombra de dúvidas. Já é importante quem simplesmente treina por lazer, quanto mais para a área desportiva. Mas está, falarei sempre da minha experiência, mas claramente em todas as modalidades é muito importante a flexibilidade. Se vimos as modalidades coletivas, desde o futebol até se calhar até o voleibol, ou do handball até o voleibol, falando assim do abecedário, todas elas é importante ter flexibilidade. E depois também ter em conta a parte do rendimento a nível de velocidade, de resistência, ou seja, não exagerar muito no trabalho que é feito com cargas externas. É importante é importante dosear. Certo? Não queres que o teu atleta vá, por exemplo, vamos dizer, se 2 ou 3 dias antes fez um treino de pernas, se lhe custa dobrar o joelho, obviamente não será um bom índice que ele esteja pronto para dar 100% na prova, não é? Obviamente. Não Sim, é? sim. Normalmente em qualquer prova que é feita, há sempre uns dias muito, ou uma semana mais tranquila. Não diria de load, é um bocadinho diferente da parte da musculação pura. Um dia de load, mas um trabalho muito mais a nível de características específicas. Isso em qualquer modalidade. Por exemplo, se houver Muito. alguém que esteja a fazer um tiro, eu tenho um atleta que faz tiro olímpico de 10 metros. Alguém que esteja a fazer um tiro olímpico e que tenha uma prova uma semana antes, é evidente que o ideal é não criar tensão em determinadas zonas do corpo dele, como o trapézio, como os próprios ombros, os laterais, neste caso. Ou seja, o trabalho é um bocadinho diferente, trabalha mais a nível de flexibilidade e de relaxamento. Por isso, Queres que o o teu ideal, atleta esteja a 100%, não é? Obviamente para a prova. claramente, sim. E mesmo, nós falamos agora um bocadinho em termos negativos, em termos positivos, existe uma maneira que consigas quantificar os benefícios de uma pessoa que quando começa a fazer o treino de musculação ou de alto rendimento para depois para os treinos ou para a prova? Sim, sim, claramente o ideal é sempre um trabalho de força, e isso terá que ser sempre realizado com cargas externas. E isso pode ser feito perfeitamente num ginásio para qualquer modalidade. Depois temos o trabalho também de resistência, que muitas vezes tem a ver com determinados métodos de treino, como tabatas, como M-reps, que são o máximo de repetições possíveis Sim. em determinado tempo. Isso é o ideal e que pode ser perfeitamente feito também em ginásio, porque existe uma variabilidade de máquinas e de material que pode ser usado
E é bom. E depois também tem a questão das prevenções de lesões. O trabalho que é feito sempre com esse tipo de material, podemos assim dizer. Posso-vos dar o exemplo. Eu não sou muito defensor do trabalho em máquinas, por exemplo, pode ser um bocado polémico, mas por exemplo, a extensora para mim é útil, mas se calhar é mais útil se for feita para um atleta que queira um reforço mais isolado, ou que tenha uma debilidade maior para fazer, por exemplo, ali agachamento. Então podemos tentar trabalhar tendo em conta a amplitude do movimento, podemos tentar trabalhar com uma extensora. É sempre uma especificidade diferente, Sim, obviamente. sim, sim. Eu tento ir mais pelo trabalho funcional, e pouco ou nada faço trabalho de maquinaria, mas há máquinas muito interessantes para se fazer isso, por exemplo, os puxadores à frente, as remadas, o supino em máquina neste caso, é sempre interessante isso. Mas isso a nível de trabalho mais de força ou aumento de massa muscular, porque é evidente que também há atletas, especialmente na pré-época, que o ideal é fazerem sempre um trabalho à parte do que depois durante a época vão fazer, que é um trabalho com cargas um bocadinho mais altas. Por isso há sempre um benefício. Certo. Bom. Como é que consegues distinguir ou diferenciar, por exemplo, um atleta de musculação com um atleta de alto rendimento? Assim, há algumas pequenas diferenças que consigas dizer assim, de alto. É assim, a principal diferença foi aquilo que eu disse ao início. O atleta de alto rendimento tem uma intenção. O ganhar é o principal objetivo dessa pessoa. Já o atleta ou não atleta de alto rendimento, já é um atleta que tem na mesma os seus objetivos, mas se calhar o tempo que espera ter resultados é um bocadinho maior. Não se calhar a importância não é assim tão grande, o stress que é causado não é assim tão grande como acontece com um atleta de alto rendimento. E depois depende de caso para caso. Há atletas com muito mais capacidade, e mais uma vez vai ao encontro de outra resposta, capacidade psicológica para conseguir superar isso, porque é preciso essa capacidade psicológica. E se calhar o atleta que não faz treinos de alto rendimento não tem essa necessidade de trabalhar essa parte psicológica. Bem, Miguel, eu sei que tens muita experiência, já estás há uns anos a trabalhar como personal trainer no ginásio. Gostaria de perguntar, em questão da musculação, pessoas que estão a fazer tanto para aumento de massa muscular como para perda de peso, quais são os erros que tu vês mais comuns no ginásio? Ora, o primeiro erro que eu vejo é as pessoas não terem um método de treino adequado para o seu objetivo. Muitas vezes vão treinar e vão repetir sempre o mesmo músculo, ou vão sempre fazer o mesmo trabalho de força, e isso tem que ser muito bem planeado para eles terem resultados com qualidade. Um dos outros erros é o excesso de carga que é usado em determinados movimentos, e isso faz com que as posturas não sejam as melhores. Há um estudo que fizeram que está dito que para trabalho de hipertrofia não precisa propriamente de colocar uma determinada carga para 8 ou para 8 a 12 repetições, que é o mais conhecido, o clássico. Por exemplo, podes perfeitamente fazer com uma carga muito mais leve, a técnica é muito melhor, mais repetições, e os ganhos são exatamente os mesmos. Claramente estás a criar uma intensidade diferente para o teu corpo, mas o corpo não conta repetições, o corpo não conta, não vai contar, não vai contar séries, pode-se assim dizer. Claro que vai chegar a uma altura que vais ter algum cuidado com a carga que vais colocar, o número de séries que vais fazer, para não ser um exagero, mas o ideal é sempre preocupar-te com a técnica, porque a técnica também te vai dar esse aumento de massa muscular. Em questão ao teu primeiro ponto, qual era a melhor maneira de o evitar em questão por exemplo, treinar sempre o mesmo músculo, ou como tu disseste? Assim, o ideal é sempre ter um bom acompanhamento. Claramente, e acho que cada vez mais quem trabalha nesta área, e eu como profissional, eu sou acompanhado. Não há muita coisa a inventar. Porque nós sabemos que existem um tipo de pessoas que conseguem ter
uma visão diferente do nosso rendimento do que nós próprios. Por isso, o ideal é sermos bem acompanhados e a estruturação do planeamento ser o mais adequado para nós. Isto depois temos em conta também se nós trabalhamos, o que é que fazemos, como é que é o nosso ritmo de vida. Por isso, o ideal mesmo é haver um bom acompanhamento para alguém que seja experiente na área e isso dá outro tipo de motivação também. Muitas vezes vamos treinar e se não tivermos um planeamento bem adequado, estamos se calhar mais em baixo e dizemos assim, ok, hoje não vou fazer isto, olha, hoje estou mais cansado, faço amanhã. Não, Certo, certo. E também em questão de resultados, não é? Se estiveres com um mau plano, se não vires os resultados da mesma, se não vires os resultados ou se demorarem mais tempo do que tu esperas, normalmente acabas por perder essa motivação, certo? exatamente. E é sempre bom termos alguém que nos dê esse feedback a nível de resultados e que nos faça pensar um bocadinho onde é que nós podemos melhorar. Eu nunca falo em falhar, eu falo sempre onde é que nós podemos melhorar. Porque acho que nós não falhamos, nós estamos a treinar, nós damos o nosso melhor, muito ou pouco treino, mas damos o nosso melhor. Por isso, onde é que nós podemos melhorar? E esse alguém, claramente, é quem está do outro lado a preparar o treino, é quem está ao nosso lado para nos motivar e ajudar-nos para mantermos o foco para o que nós queremos. Certo. Em questão do segundo ponto que tu falaste, em questão de repetições, eh, é verdade que os outros estudos nos indicam que não existe um limiar de repetições mais correta, que significa entre as 8 e as 12, por exemplo, em que muito provavelmente o menor benefício está entre as 5 e as 30, tanto por ter por mínimo de 5 boas repetições efetivas, como também ter mais de 30 acaba por ser uma fadiga do sistema nervoso central bastante grande. Foi mais ou menos isto que querias dizer, não é? Que não existe um número correto e também, mas costumas diferenciar este alcance de repetições por exercícios, por grupo muscular, ou acaba por ser um bocadinho como preferência do teu aluno? E Assim, esta ideia já me acompanha há alguns anos e com o tempo vou tendo a certeza que acho que estou a optar bem. Por exemplo, exercícios com barras, opto sempre por trabalhar com cargas mais altas e trabalho sempre para repetições que podem ir entre 1 RM eu não uso muito, uso mais 3 a 5. Depois com halteres, porque tem muito a ver com a estabilidade, uso mais para um trabalho mais controlado. Porque se usarmos muita carga com os halteres, claramente nós vamos estar a criar assimetrias e isso vai provocar lesões. Com máquinas, faço um trabalho que possa ser para recuperação de alguma lesão ou um trabalho muito específico para determinado músculo, para se calhar nós conseguimos chegar àquele músculo para trabalharmos melhor. E isso aí faço sempre com muito mais repetições e um trabalho muito bem executado. por que não em nível de hipertrofia ou com cargas mais baixas em máquinas? Extensão de máquinas, não sou. Se for para trabalhar determinado músculo isoladamente, claramente as máquinas são uma ajuda e podemos fazer isso com uma carga em que nós possamos sentir que já vamos ali à falha, mas que não cheguemos à falha. Eu acho que é mesmo importante nós não chegamos à falha. Então nas máquinas acho que não vale a pena. Mas eu não sou provavelmente a melhor pessoa para estar a dizer porque eu não sou grande defensor de máquinas. Ok. Não sou. Queres explicar porquê? Sim, no meu caso é muito simples. É o que eu digo. Uma das coisas que eu aprendi num dos cursos que eu tirei de alto rendimento, mas aí está, é subjetivo, claramente tem a ver com a experiência de cada um, é que eu consigo trabalhar muito mais músculos e consigo fortalecer muito mais o meu corpo se conseguir fazer determinado movimento em que envolva cargas livres. Há outro tipo de estabilização que nós criamos no nosso corpo com um determinado movimento. Há outros músculos que nós conseguimos trabalhar. E depois, assim, como adepto de trabalho com cargas altas, claramente as máquinas não são propriamente o meu foco. E consigo perfeitamente ter outro tipo de capacidade física que se calhar em máquinas eu não iria ter. Certo.
Sim, sim, é em questão de, obviamente, que a mais-valia que pelo menos acredito que veja nas máquinas é em nível de estabilidade e enquanto que o trabalho livre ou na máquina, fora das máquinas, consegues também ter uma solicitação de outros músculos que estão a estabilizar o teu tronco ou outra articulação que seja o foco e aí acabas por trabalhar mais músculos, como tu disseste, não é? Miguel, eu sei que também és como atleta, costumas fazer treinos de força, é mais esse o teu objetivo a nível pessoal. Quais são os erros que tu encontras neste tipo de treino? Pronto, um dos maiores erros é o uso excessivo de peso, que muitas vezes pode nos provocar lesões. E isso muitas vezes também faz com que nós possamos, a nível motivacional, irmos abaixo. Usamos determinada carga, achamos que vamos conseguir e depois não conseguimos. Um dos também erros que existe é em termos de alimentação, ou seja, um pré e um pós-treino. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é que devem comer e da quantidade que é necessária para comer e para fazer um trabalho de força. Não têm que comer excessivamente, mas têm que ter algum cuidado em relação a isso, porque senão não vão ter energia suficiente para conseguir fazer isto. Depois, haver sempre modificações. Um dos trabalhos que se pode fazer em força é que tu não vais trabalhar todos os dias com cargas super altas e não vais trabalhar todos os dias com o mesmo movimento. Vamos dar um exemplo do supino. É evidente que tu no supino podes fazer variações como pega fechada, pausas, movimentos mais lentos, a descer. Há quem use mesmo aqueles apoios, os chamados spotters, que a pessoa coloca, por exemplo, a barra, é mais ou menos Uhum. para este nível, e depois faz o movimento para cima. É sempre bom variarmos isso, variarmos sempre com cargas. E depois a nível de método E de desculpa, treino, e quais são os benefícios de fazer essa variação entre as pausas, entre a cadência, como tu falaste? Quais são os benefícios do fazer? o nosso corpo claramente irá beneficiar com isso a nível de intensidade. Nós aos poucos vamos colocando uma carga mais baixa e vamos trabalhando bem a técnica do movimento. Por exemplo, se fizermos uma pega fechada para um supino, a força no tríceps é muito maior. E depois com a pega que nós vamos fazer normal, o tríceps já está preparado com a progressão das cargas, que aí está. Isto é depois um benefício que nós temos do trabalho de força, que existe uma progressão de cargas. Com a progressão de cargas, em vez de fazermos com uma pega fechada, fazemos com uma pega aberta, a amplitude diminui. E vai ser muito mais fácil depois conseguimos ter os resultados que nós queremos. Isto no caso do supino. Muitas vezes também, um dos erros que existe muitas vezes é que não colocam o peso adequado antes de fazer um determinado movimento. Ou seja, não há uma preparação mais adequada para atingirmos aquela carga. Vou-vos dar o exemplo. Imaginem que a vossa repetição máxima são 100 kg de supino. A pessoa deve aquecer 10 repetições, mais ou menos, de supino, só com carga, e não vai colocar imediatamente aquela carga para 100 kg. Deve haver uma progressão de cargas e vamos diminuindo o número de repetições. Podemos fazer, por exemplo, sei lá, 50 kg para 5 repetições, 70 kg para 3, depois vamos aumentando a carga e vamos diminuindo as repetições para uma. E depois, um dos maiores erros ainda é o tempo de descanso. Eu acho que isto aqui já dá muita coisa, há muita coisa para falar sobre o tempo de descanso. O que dizem os livros é que estamos a falar com cargas mais altas, os descansos até podem ir a 5 minutos, mas há quem diga que pode ir até mais. Eu acho que o ideal é cada um ver qual é o tempo de descanso adequado. É evidente que o tempo de descanso não pode ser 30 minutos, senão o treino seria muito longo. Por isso o ideal mesmo é ver um tempo de descanso que seja aquele tempo de descanso em que a pessoa se sinta, ok, eu estou bem agora para fazer um movimento, vou fazer um movimento. Mas não pode ser excessivo. E por fim, E peraí, vamos falar um bocadinho sobre agora uma parte. Vamos começar a falar um bocadinho sobre a parte do descanso que ainda não conseguimos falar aí uns 5, 10 minutos, pode ser? Mesmo em termos de descanso, obviamente que temos a parte se é o primeiro exercício, se estamos a meio do, do treino, se estamos no final. E também temos que, pelo menos num ponto de vista, também temos que pensar e balancear nisso tudo, não é? Porque não se calhar se começas
com o teu treino, por exemplo, com umas elevações laterais, se calhar não faz sentido teres que descansar 3 minutos, não é? Enquanto se começares com o teu treino com agachamentos, obviamente que aí se calhar até faz sentido fazer mais de 3 minutos. Pelo menos é essa a minha ideia, não é? É o tipo de exercício. Também temos que ver em questão de o estímulo que esse exercício nos dá, não é? Se caso, pelo menos pela minha experiência, eu faço uma série de bíceps e fico pelo menos 3 minutos com o meu bíceps arrebentado, se calhar para mim faz sentido descansar mais, não é? É uma ideia que tu concordas? Ou Sim, tens outra ideia? sim. Eu vou dar o exemplo de um atleta que eu tenho. Ele faz, por exemplo, o puxador à frente e o antebraço dele fica que nem pedra. E por muito que eu queira fazer uma super série com um músculo oposto, vamos imaginar que seria peito, ele não se sente tão à vontade para fazer porque ele sente o antebraço completamente em pedra. Então terá que ser sempre determinados movimentos onde eu sei que ele não sente à vontade, eu vou diminuir a carga, vou prestar muito mais na técnica e ele assim não sente tanto. Por isso, carga excessiva para este tipo de casos, não mesmo. Então dou sempre um tempo de descanso adequado, normalmente 60 a 90 segundos, que é o melhor. Depende depois de pessoa para pessoa e há pessoas que se calhar não sentem tão bem determinado músculo a trabalhar. As elevações laterais, por exemplo, é onde se vê a maior parte das pessoas a errar porque usam muita carga. E a elevação lateral deve ser feita com uma carga adequada, tendo em conta que é um músculo muito pequeno, o ombro, e então quanto mais apostarem na técnica, maior será a evolução claramente do músculo. E o tempo de descanso deve-se ter em conta a carga que vai ser usada. Se for uma carga bastante leve e a execução é lenta, claramente o tempo de descanso não é longo, não é? Por isso o ideal é um tempo de descanso. Depende muito do objetivo da pessoa com aquele exercício. Vamos dar um exemplo. Um trabalho de força, uma preparação de treino de força. Vamos dar o exemplo do supino. Começamos com o supino e fazemos o movimento do supino. É evidente que o ombro já foi requisitado, e está, depois cada caso é um caso. Há pessoas que sentem muito mais o ombro no supino do que deviam sentir. Se eu meto as pessoas a fazer uma elevação lateral, vamos apostar para 10 reps, em que estamos a trabalhar mais ou menos com 80% da repetição máxima dele, se calhar com 10 reps a pessoa vai ter tendência de aumentar as cargas. E então aí o que é que ele vai querer fazer? Vai começar a fazer alguns erros e fazendo esse tipo de erros vai ter que ter um tempo de descanso ainda maior, para depois continuarmos a fazer com aquela carga, porque consoante também fomos colocando carga, já sabe que o tempo de descanso, depois o número de repetições que eles vão fazer a seguir não será com tão boa qualidade. Miguel, quais são as dicas que tu consegues dar a alguém que esteja a começar com um trabalho de alto rendimento? Bem, em primeiro lugar, saber que não é de hoje para amanhã que vai conseguir conquistar todos aqueles objetivos que tem em mente. É um trabalho que é contínuo, é um trabalho que terá que ser muito bem apoiado, seja pela equipa técnica, seja mesmo pela parte do trabalho personalizado, à parte do trabalho que é feito em equipa técnica. Mas antes de mais, uma das principais dicas é a pessoa conhecer muito bem a modalidade que quer treinar. Saber muito bem se o corpo estará adaptado para aquilo. Saber também muito bem que o nosso historial a nível desportivo, sabemos que vai demorar algum tempo até nós atingirmos um patamar mínimo exigível para aquela modalidade. Depende muito se a pessoa nunca treinou e se vai começar agora a treinar. Ou seja, em primeiro lugar, conhecer bem a modalidade e identificar-se com isso, que é o mais importante. Depois, saber muito bem aplicar os fundamentos que são ditos para a modalidade. Ou seja, as modalidades são muito diferentes e há modalidades onde, por exemplo, uma pessoa que já treina musculação há algum tempo e vai, por exemplo, para o futebol de praia, é uma pessoa que já tem alguma capacidade física a nível de estatura, podemos assim dizer. É evidente que no futebol de praia não é o mais ideal. Vai ter que baixar
um bocadinho a nível não diria de massa muscular, vai parecer mal dizer isto, mas é verdade. Peso, Tem que baixar um mais bocadinho mais a peso, nível sim. de massa muscular. Hã? De forma geral, o peso, não é? Também Vai ter que baixar acaba o por ser peso, vai ser que tornar mais leve, impactante. porque estamos a falar da areia. Por isso o ideal é não ser uma pessoa tão pesada. Tem mesmo que conseguir saber dominar muito bem os tais fundamentos da modalidade para o que vai. Depois, e aqui é mesmo muito importante, é pedir ajuda a alguém que esteja a trabalhar na área para melhorar o seu condicionamento físico. Porque estamos a falar em resultados, quem vai para o alto rendimento, e sozinho não vai conseguir chegar lá com tanta facilidade quanto poderia chegar lá se tivesse o apoio de alguém. Por isso o ideal é mesmo alguém que saiba perfeitamente prescrever, que saiba o melhor método de trabalho para ele e que esteja constantemente a motivá-lo e a encaminhá-lo mesmo para o que quer. Depois, acho que é mesmo muito importante isto, é a chamada inteligência emocional. É chamada, o que nós muitas vezes dizemos que é a tomada de decisão. É importante não haver distrações quando uma pessoa está em alto rendimento. O foco é muito grande e nós vivemos numa sociedade onde temos imensas distrações. Os amigos, as relações amorosas. E quando nós entramos em alto rendimento, para ter resultados é preciso nós conseguimos ter essa inteligência emocional e conseguimos colocar de parte determinados problemas que não podem entrar naquele momento em que nós estamos a treinar. Isso é que é Problemas ou mesmo prazeres, não é? problemas ou prazeres, exatamente. É mesmo muito importante isso, porque é o que é. Há uma organização de horários que tem que ser feita, e isso tem que ter em conta também o trabalho que é feito a nível físico. Há a questão do descanso, que é muito importante. E há a questão mesmo que eu acho que ainda é mais importante, que é a idade que a pessoa tem. Se estamos numa idade jovem, imaginem 16, 17 anos, é evidente que há muito mais coisas a chamar pela pessoa e muitas vezes descarrilamos depois e não vamos pela parte, pelo que nosso objetivo que nós queríamos. Quando estamos a falar de um atleta que já tem alguma idade e que está a começar pela primeira vez, a maturidade é um bocadinho diferente. Mas está, depende de experiência para experiência. Acho que se a pessoa já tiver alguma experiência, é jovem, mas já tem alguma experiência de treino, quando entra mesmo para o alto rendimento, rapidamente consegue bons resultados. Quando é uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência e entra, pode sofrer aí um revés a nível motivacional. Claro. E acaba por ser um bocadinho mais fácil o teu trabalho, não é? Em questão de balancear a vida dessa pessoa comparado com uma pessoa que se calhar não tem experiência, que ainda tem outros tipos de prioridade na vida, não é? Por assim Sim, dizer. exatamente. Quais são as frases, qual é o foco que tu costumas dar aos teus atletas para nível de alto rendimento, a nível de se manterem motivados, manterem-se consistentes com todo o trabalho? Isto vai ser um bocadinho. Isto vai ser uma bomba. Uma das coisas que eu digo sempre às pessoas é: vocês querem se tornar os melhores do mundo, vocês conseguem se tornar os melhores do mundo. Mas os melhores do mundo para a pessoa. Isso é que é mesmo importante. É nós sabemos que conseguimos ultrapassar aquele limite que nós achamos que existia. Porque nós conseguimos, nós não conhecemos o nosso limite. É evidente que o nosso corpo tem um limite, depende muito da idade, depende muito daquilo que nós estivemos a fazer até à altura que nós começámos a trabalhar. Mas é criar sonhos. É criar sonhos, é criar mesmo, é dar a entender mesmo que a pessoa consegue chegar a todos os seus objetivos com muito trabalho. Ou seja, no fundo, nós damos a possibilidade da pessoa sonhar e dizer assim: tu consegues chegar lá e eu vou-te ajudar a chegar lá, mas também a pessoa tem que ir na real e dizer assim: eu vou ter que trabalhar para isso. Por isso é uma das coisas que eu digo sempre às pessoas. Evito usar ao máximo palavras como não consigo, foi mal feito, o cansado também já começa a tentar que a pessoa não diga. E digo sempre que do estilo estás a ir bem, o empenho é mesmo esse, mesmo quando a pessoa se calhar está num dia mau, eu digo sempre, acredita que amanhã será um melhor dia. Ou seja, é mesmo muito importante motivarmos as pessoas com este tipo de frases e começar as pessoas também a sair
a tirar aquelas frases negativas que normalmente as pessoas com facilidade metem isso na sua cabeça. E depois, uma das coisas que eu digo sempre às pessoas é nós só controlamos, e esta é a frase que eu sigo para a minha vida toda, tendo em conta uma situação que me aconteceu há pouco tempo na minha vida, então cada vez mais eu acredito nisto, que é nós controlamos o que pensamos e o que fazemos, nós não controlamos o que os outros pensam e o que os outros fazem. Por isso, mais rapidamente nós conseguimos atingir os nossos objetivos se nós estivermos focados para isso, se nós tivermos paciência, se nós tivermos gosto por aquilo que nós temos que fazer. Porque só nós é que conseguimos chegar lá, mais ninguém consegue chegar lá. E ninguém te vai. E vai haver muita gente que te vai dizer que se calhar não consegues, ou se calhar não te dizem, mas pensam, mas tu essas pessoas tens que colocá-las de lado e não tens que pensar nisso. Por isso o foco é acreditar sempre em ti, acreditar naquilo que tu fazes e naquilo que tu pensas. Com isso, consegues perfeitamente chegar ao teu objetivo. Demorar um bocadinho mais tempo, mas chegas. E é isso que eu sei que também conheço como pessoa, mas é isso que também tentas fazer ou tentas pensar também nos teus treinos. Acredito, acredito que faças isso, mas obviamente mais importante é também passar essa mentalidade para os teus clientes, não é? Miguel, quais são os maiores desafios que tu vês nos teus atletas de alto rendimento que começaram a trabalhar contigo? Em primeiro lugar, têm que saber abdicar de determinadas coisas que estão habituados a fazer. Só assim é que conseguem mesmo chegar ao sucesso que tanto querem. Outras coisas é muitas vezes as pessoas não estão habituadas a perder. E por muito que eu não use a palavra perder, não use palavras negativas, as pessoas ficam muito. Sentem-se ridículas muitas vezes porque não conseguem ter um determinado treino tão bem feito. E a pessoa tem que saber, tem que aprender isso. Há dias bons e há dias maus. Isso acontece em todas as modalidades. Depois é importante amar mesmo aquilo que tu fazes. E há muita gente que, por muito que goste do treino em alto rendimento, não ama aquilo. E o amar é tentar sugar o máximo de conhecimento possível sobre a modalidade que está a fazer. Querer aprender cada vez mais, apresentar alguma humildade em relação a isso. E há muita gente que não sente isso. Se falamos do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo provavelmente é a pessoa que mais ama, ou das pessoas que mais amam o futebol. Temos um Rafael Nadal, que é um jogador de ténis, que também se calhar é das pessoas que mais amam o ténis. É preciso mesmo ter esse tipo de gosto para fazer isso. E tu vês que nos teus atletas, desculpa, e tu vês que nos atletas já tiveste alguma experiência em que tu viste que essa pessoa não tem essa paixão? Com sorte a minha, não. Mas vi que depende muito da vida da pessoa. Muitas vezes a vida pessoal fica à frente da vida desportiva. Porque também já estamos a falar, se calhar, com pessoas que já têm uma idade um bocadinho mais avançada do que se calhar um eterno sonhador desportista e tem que fazer escolhas. E muitas vezes não conseguem ter, se calhar, o rendimento que gostavam de ter porque optaram pela escolha familiar. Estou a dar o exemplo da escolha familiar e estão felizes com isso, mas interiormente sabem que podiam ter feito mais um bocadinho e podiam fazer mais. Mas eu acho que se calhar a maior dificuldade que eu tenho mesmo é as pessoas não saberem aceitar perder, não saberem mesmo aceitar que houve um dia mau. E se calhar que há uma prova que vai correr mal. Isso tem que saber aceitar, tem que saber olhar para a frente. Acho que é das coisas que eram mais difíceis que tem um atleta, porque há um medo inconsciente que podem não ganhar e que se sentem se calhar ridicularizados e que perguntam porquê que falharam. E a resposta que é nem toda a gente pode ganhar. Mas o ideal é a pessoa sonhar com isso e dar o máximo, porque ninguém é eterno, ninguém consegue estar no topo dos topos Sempre, não é? sempre, é impossível. Isto é importante saber perder ou saber aceitar a derrota, mas trabalhar com isso. É a tal frase: o que não nos mata deixa-nos mais fortes. Acredito que seja mesmo assim e tens aí o teu papel também de se calhar dar um empurrãozinho nas costas depois de uma derrota, não é? Quer dizer, olha para a frente se não cais, não é? Um bocado isso. Eu uso sempre esta frase: o melhor está para vir. Acredito que sim. Também vou usar isso
amanhã. E No futebol de praia eu uso sempre isto. Melhor está para ver. Melhor está para ver. Melhor está para ver. é isso mesmo. Miguel, muito obrigado por estar aqui no nosso 6º episódio do Between Legends. Conto contigo para uma próxima. Espero que tenhas gostado e um grande abraço. Obrigado eu pelo convite e estarei disponível sempre que quiserem falar sobre alto rendimento ou sobre outro tipo de assunto. Em todo o É gosto. isso mesmo. Um abraço para todos. Um grande abraço.